Imagine chegar ao fim da sua vida, estar diante de Deus, e perceber que passou anos falando palavras vazias, enquanto ignorava as que realmente tocavam o coração do Espírito Santo. Palavras que poderiam ter trazido poder, transformação e fogo espiritual à sua vida. A verdade é que muitos cristãos falam de fé, mas poucos falam as palavras que Deus realmente ama ouvir. Palavras que movem o céu, que fazem o inimigo recuar e que acendem a presença do Espírito Santo como uma chama ardente. E aqui está a parte assustadora. O fato de você não dizer essas palavras pode estar limitando a sua vida espiritual sem que você perceba. No vídeo de hoje, você vai descobrir as 5 palavras que o Espírito Santo ama, mas que a maioria dos cristãos esquece de dizer. E a última é a mais poderosa de todas. Fique comigo até o final, porque sua forma de se relacionar com Deus pode mudar completamente a partir de agora. Mas antes de começarmos, dê um like neste vídeo e se inscreva no canal agora. Assim, você não vai perder nenhuma mensagem poderosa que pode transformar sua vida. Ative as notificações para estar sempre por dentro de tudo. E se esse vídeo tocar o seu coração, escreva nos comentários: Espírito Santo, fala comigo hoje. E se Deus falar com você através dessa mensagem, compartilhe nos comentários o que mais te impactou. Seu testemunho pode ser a resposta que alguém precisa para se aproximar mais de Deus. Agora, vamos começar. 1. Eis-me aqui. Muitos cristãos clamam a Deus pedindo bênçãos, socorro e direção. Mas poucos dizem as palavras que realmente tocam o coração do Espírito Santo: eis-me aqui. Essa não é uma palavra qualquer. É uma declaração de entrega total. É exatamente o que Isaías disse quando Deus perguntou: a quem enviarei? E quem há de ir por nós? Isaías 6:8. Isaías não hesitou. Ele disse: eis-me aqui, envia-me a mim. Agora, pense por um momento. Quando foi a última vez que você disse isso a Deus? Quando foi a última vez que você se colocou à disposição do Senhor sem impor condições? O Espírito Santo se move onde há entrega. Ele não força ninguém, não invade corações fechados. Mas quando você diz, eis-me aqui, você abre espaço para ele agir poderosamente em sua vida. Veja o exemplo de Samuel. Ainda menino, ele ouviu a voz de Deus chamando seu nome, mas ele não entendeu de imediato. Foi o sacerdote Eli quem lhe disse: se ele chamar novamente, diga, fala, Senhor, porque o teu servo ouve. 1 Samuel 3:9. E quando Samuel respondeu dessa forma, sua vida nunca mais foi a mesma. Ele se tornou um dos maiores profetas da história, porque colocou sua vida nas mãos de Deus sem reservas. Mas aqui está o que muitas pessoas não percebem. Dizer eis-me aqui não significa apenas estar pronto para receber algo de Deus. Significa estar pronto para obedecer. Isso significa estar disposto a deixar de lado seus próprios planos, seus próprios desejos, e seguir a direção do Espírito Santo, mesmo quando parece difícil. E você? Você tem dito, eis-me aqui para Deus? Ou tem feito orações que apenas pedem e exigem coisas dele? A verdade é que, quanto mais você resiste ao chamado de Deus, mais distante o Espírito Santo se torna. Mas quando você se coloca à disposição, ele começa a abrir portas, a derrubar barreiras e a transformar sua vida de formas que você nunca imaginou. Agora, eu quero que você faça uma pausa e reflita. Se Deus chamasse o seu nome hoje, você teria coragem de dizer, eis-me aqui? E mais importante ainda, você estaria disposto a obedecer? Diga nos comentários, você já disse, eis-me aqui para Deus? 2. Tenha misericórdia. Há algo que poucos cristãos entendem: o Espírito Santo não age em corações orgulhosos. Ele se move onde há arrependimento genuíno, onde há reconhecimento da própria fraqueza. E é por isso que uma das palavras que o Espírito Santo mais ama ouvir é: tenha misericórdia. Essas foram as palavras ditas pelo publicano na parábola contada por Jesus em Lucas 18:13. Enquanto o fariseu se exaltava, agradecendo por ser justo e melhor que os outros, o publicano apenas abaixou a cabeça e disse: ó Deus, tem misericórdia de mim, que sou pecador. E o que aconteceu? Jesus disse que foi o publicano quem saiu justificado diante de Deus. Porque Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Tiago 4:6. Agora, pare e pense. Quantas vezes sua oração foi apenas um pedido por bênçãos, por vitórias, por soluções, mas sem um coração quebrantado diante de Deus? Quantas vezes você reconheceu, com sinceridade, que precisa da misericórdia de Deus? O rei Davi entendeu isso. Depois de seu terrível pecado com Batseba e o assassinato de Urias, ele não tentou justificar seus atos. Ele caiu de joelhos e clamou: tem misericórdia de mim, ó Deus,
Segundo a tua benignidade apaga as minhas transgressões, segundo a multidão das tuas misericórdias. Salmo 51:1. E esse arrependimento trouxe restauração. Aqui está algo que muitos cristãos não percebem: pedir misericórdia não é fraqueza, é sabedoria. Porque quando você clama por misericórdia, você reconhece que sem Deus você nada pode fazer. E quando isso acontece, o Espírito Santo se aproxima. Ele toca, ele cura, ele transforma. Mas a grande questão é, muitos cristãos têm medo de se humilhar diante de Deus. Eles pensam: e se eu admitir que sou fraco? E se eu admitir que errei? Mas aqui está a verdade: Deus já conhece cada erro, cada fraqueza. Ele apenas espera que você reconheça também. E quando você diz, tenha misericórdia, você está abrindo as portas para a restauração, para o renovo, para um novo começo. Agora eu te pergunto: você já pediu misericórdia a Deus hoje? Ou tem vivido como se não precisasse dele? Deixe nos comentários: você tem um coração quebrantado diante de Deus? 3. Faça-se a tua vontade. Se há uma coisa que o Espírito Santo ama, é um coração que confia completamente em Deus. E poucas palavras demonstram essa confiança melhor do que: faça-se a tua vontade. Mas aqui está algo que a maioria dos cristãos não percebe: essas palavras são fáceis de dizer, mas difíceis de viver. Muitos dizem que confiam em Deus, mas no fundo querem que a vontade dele se encaixe nos seus próprios planos. Eles oram assim: Senhor, eu te entrego minha vida, mas, por favor, me dá aquele emprego que eu quero. Senhor, eu confio em ti, mas, por favor, faz essa pessoa gostar de mim. Senhor, eu aceito tua vontade, mas, por favor, me dá essa bênção que eu tanto desejo. Percebe o problema? Na prática, não é a vontade de Deus que eles querem, é a deles. Mas Jesus nos deu o maior exemplo de entrega ao dizer essas palavras no momento mais difícil de sua vida. No Getsêmani, prestes a ser traído, preso e crucificado, ele suava sangue. E o que ele orou? Meu Pai, se possível, afasta de mim este cálice, todavia, não seja como eu quero, mas como tu queres. Mateus 26:39. Jesus sabia que a vontade do Pai era maior. Ele confiava no plano perfeito de Deus, mesmo que isso significasse dor e sacrifício. E aqui está a verdade dura que muitos não querem ouvir. Nem sempre a vontade de Deus será confortável para você. Pode ser que Ele diga não para algo que você tanto quer. Pode ser que Ele te leve por um caminho difícil. Pode ser que Ele feche portas que você achava que precisavam estar abertas. Mas quando você diz, faça-se a tua vontade de coração sincero, você está dizendo ao Espírito Santo: eu confio em ti, mesmo sem entender. Eu te sigo, mesmo quando dói. Eu escolho a tua vontade, porque sei que ela é melhor do que a minha. E é exatamente isso que ativa o mover de Deus na sua vida. Muitos querem o poder do Espírito Santo, mas não querem abrir mão do controle. Muitos querem milagres, mas não querem passar pelo processo. Mas aqueles que dizem com sinceridade, faça-se a tua vontade, são aqueles que experimentam o sobrenatural de Deus. Agora, pare e pense: você realmente confia na vontade de Deus? Ou tem insistido na sua própria? Diga nos comentários: você tem coragem de dizer faça-se a tua vontade a Deus hoje? 4. Glória a Deus. Poucos cristãos entendem o poder dessas palavras. Glória a Deus não é apenas uma expressão religiosa ou algo que dizemos mecanicamente em cultos. Essas palavras carregam um princípio espiritual profundo. Elas desviam o foco de nós e o direcionam para Deus. Vivemos em um mundo onde as pessoas querem reconhecimento, querem ser aplaudidas, elogiadas, exaltadas. Mas a Bíblia deixa claro: a glória pertence somente a Deus. Veja o que está escrito em Isaías 42:8. Eu sou o Senhor, este é o meu nome. Não darei a minha glória a outro, nem o meu louvor às imagens esculpidas. A história humana está cheia de exemplos de pessoas que tentaram roubar a glória que pertence a Deus e foram humilhadas. Pense no rei Nabucodonosor. Ele olhou para sua grande cidade e disse: não é esta grande Babilônia que eu edifiquei para a casa real, com a força do meu poder e para a glória da minha majestade? Daniel 4:30. Naquele exato momento, Deus o humilhou. Ele perdeu sua sanidade, foi expulso do palácio e viveu como um animal. Agora eu te pergunto: quantas vezes você recebeu uma bênção, uma vitória, uma resposta de Deus e esqueceu de dar a Ele toda a glória? Quantas vezes você ficou mais focado no seu próprio mérito do que no poder de Deus? A verdade é que o Espírito Santo se move onde há humildade e reconhecimento. Quando um coração diz sinceramente, glória a Deus,
Isso cria um ambiente onde ele pode agir com ainda mais poder. Veja o que aconteceu com Paulo e Silas. Eles foram presos, açoitados, humilhados. Mas ao invés de murmurarem, eles começaram a louvar e glorificar a Deus dentro da prisão. E o que aconteceu? Um terremoto veio, as portas da prisão se abriram e as correntes caíram. Atos 16, 25-26. Porque onde há louvor, há libertação. Onde há exaltação ao nome de Deus, há milagres. Então eu te pergunto, você tem dado glória a Deus em todas as áreas da sua vida? Ou tem ficado tão focado nos seus problemas que esquece de exaltar aquele que pode resolvê-los? Escreva nos comentários. Você já deu glória a Deus hoje? 5. Venha, Espírito Santo. Agora chegamos à palavra mais poderosa de todas. Uma palavra que poucos cristãos dizem com sinceridade, mas que tem o poder de transformar uma vida inteira. Essa palavra é: venha, Espírito Santo. Mas aqui está o segredo que muitos ignoram. Não basta apenas dizer isso com os lábios, é preciso dizer com o coração. Muitos cristãos vivem de forma mecânica. Vão à igreja, oram, cantam, mas não experimentam a presença real do Espírito Santo. E sabe por quê? Porque o Espírito Santo não se manifesta onde não é bem-vindo. Ele não força a entrada. Ele não invade um coração que está fechado. Ele espera ser convidado. Foi exatamente isso que aconteceu no Pentecostes. Os discípulos estavam reunidos, orando e clamando, esperando a promessa de Jesus. Eles não estavam distraídos, não estavam duvidando. Eles estavam sedentos. E então o Espírito Santo veio como um vento impetuoso, como línguas de fogo. E naquele momento, a igreja nasceu. Atos 2:1-4. Agora, pare e pense. Quando foi a última vez que você realmente convidou o Espírito Santo para entrar na sua vida? Não como uma repetição vazia, mas como um clamor sincero. Não há transformação sem o Espírito Santo. Não há libertação sem o Espírito Santo. Não há fogo espiritual sem o Espírito Santo. Ele é o Consolador, o Guia, o poder de Deus em ação. Mas ele só se manifesta onde há fome pela presença dele. Se você sente que sua vida espiritual está fria, se você sente que Deus está distante, se você sente que suas orações estão sem resposta, a pergunta é: você tem chamado pelo Espírito Santo? Porque a Bíblia diz em Lucas 11:13: se vós, sendo maus, sabeis dar boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais dará o Pai Celestial o Espírito Santo àqueles que lhe pedirem. O Espírito Santo está pronto para encher sua vida. Mas você precisa chamá-lo. Você precisa desejar a presença dele mais do que qualquer outra coisa. Então, agora mesmo, escreva nos comentários: venha, Espírito Santo. E se você deseja mais dele na sua vida, feche os olhos por um instante e diga com sinceridade: venha, Espírito Santo, e enche minha vida com teu poder. Agora que você conhece as 5 palavras que o Espírito Santo ama ouvir, eu preciso te perguntar algo muito sério. Você tem falado essas palavras? Ou sua vida espiritual tem sido marcada por orações vazias e sem entrega verdadeira? A verdade é que o Espírito Santo não se manifesta onde há indiferença. Ele não age onde há orgulho, resistência ou distração. Mas ele se move poderosamente onde há sede por Deus. Se você realmente deseja um avivamento na sua vida, se você quer sentir a presença de Deus como nunca antes, então comece hoje mesmo a dizer essas palavras com sinceridade. Eis-me aqui, disponha-se para Deus. Tenha misericórdia, humilhe-se diante dele. Faça-se a tua vontade, confie nos planos de Deus. Glória a Deus, dê a ele todo louvor. Venha, Espírito Santo, convide-o para transformar sua vida. E lembre-se, essas palavras não são mágicas. Elas não funcionam se forem ditas sem sinceridade. Mas se você as declarar com fé, se você realmente se abrir para o Espírito Santo, prepare-se porque algo poderoso vai acontecer na sua vida. Agora, se essa mensagem tocou você, eu quero te desafiar a fazer 2 coisas. 1. Escreva nos comentários: qual dessas 5 palavras você sente que precisa dizer mais a Deus? 2. Compartilhe este vídeo com alguém que precisa ouvir isso. E claro, se você quer continuar crescendo espiritualmente, se você quer aprender mais sobre Deus e fortalecer sua fé, se inscreva no canal agora mesmo. Ative as notificações, porque temos vídeos que vão impactar sua vida e te ajudar a caminhar mais perto de Deus. Que Deus te abençoe e que o Espírito Santo encha sua vida com poder. Amém.